Fala pessoal, primeiramente muito boa tarde para você. Já estamos na quinta-feira, então toda segunda e quinta-feira eu tento trazer para você um conteúdo mais denso, um conteúdo mais intenso sobre o que a gente vive no dia a dia na parte de projetos de instalações dentro do escritório, tá? Então eu sempre trago para você a prática mesmo, como que funciona, tudo que eu falo aqui é o que eu aplico, é o que a gente obtém resultado no escritório, não é nada que eu falo para você fazer ou nada que a gente acha que deve ser feito. São coisas que a gente faz, que a gente aplica, que a gente testa, que a gente corrige, que a gente aprimora e depois eu venho aqui e passo para vocês a realidade do que nos traz resultados, tá? E o assunto que eu venho trazer aqui para você hoje é em função da enquete que eu coloquei nos stories ontem, tá? Que é em relação à análise do projeto arquitetônico antes de começar os projetos de instalações, tanto hidrossanitárias quanto instalações elétricas, tá? Para passar os dados para você mais precisamente do que nos surpreendeu é que 80, tô com o celular aqui, 82% das pessoas que votaram nessa enquete não fazem a primeira análise, o primeiro estudo do projeto arquitetônico antes de iniciar o projeto de instalações, tá? E isso que eu tô falando para você agora não é aquela análise antes de passar a proposta para o cliente, antes de passar a proposta do valor do seu serviço. Isso é depois que você fechou o serviço, fechou a proposta, que você vai dedicar o seu tempo já com o seu serviço contratado para você analisar esse projeto item a item, tá? Então a gente não dedica todo esse tempo, não faz todas essas análises, não segue esse checklist antes de ter o projeto contratado, de ter o projeto já fechado, tanto para elétrico quanto para hidrossanitário, ou se é os dois projetos de instalações juntos. Então, o que eu vou passar para você hoje é a análise do projeto arquitetônico para desenvolver o projeto hidrossanitário. Sim, são análises diferentes para desenvolver o elétrico e para desenvolver o hidrossanitário. São sistemas e instalações diferentes. Então, nós temos um checklist diferente, itens a serem considerados diferentes para cada tipo de projeto. Bom, então vamos lá. Primeiro, para introduzir essa análise, eu quero explicar para você por que que a gente faz essa análise, tá? Então, assim, nós seguimos um método do projeto desde quando nós recebemos o arquitetônico, quando a gente passa a proposta, quando a gente fecha a proposta, quando a gente inicia o projeto de instalações, a gente segue toda uma metodologia, todo um passo a passo para a gente ter um fluxo constante de trabalho. E uma das primeiras etapas, se não a primeira etapa, depois que a gente recebe o arquitetônico, é essa análise do projeto. Que o que que a gente faz? A gente, em resumo, analisa todo o projeto arquitetônico e verifica se nesse projeto arquitetônico nós temos todas as informações que nós precisamos, todas as informações definidas para iniciar o projeto de instalações hidrossanitárias e elétricas. Por que que acontece? Infelizmente, muito projeto arquitetônico chega nas nossas mãos incompletos. O que é aquele projeto incompleto? É o projeto que não tem as informações suficientes para você projetar as instalações. Então, por exemplo, chega para a gente aquele projeto que foi para a prefeitura, aquele projeto com layout simplificado, aquele projeto que não tem as informações, que não tem a previsão de onde vai ter a entrada de água, onde vai ser o reservatório, onde vai ter os shafts, várias informações que a gente precisa para desenvolver o projeto. Então, nesse método que a gente segue, o passo a passo para desenvolver o projeto de instalações, a gente precisa seguir um fluxo constante de trabalho com o principal objetivo de ter produtividade, aumentar sempre a nossa produtividade, então fazer tarefas em menos tempo de projeto e também para a gente não ter retrabalho quando a gente tem a ausência,
Então, quando a gente não possui as definições do projeto arquitetônico ou de algum item que não está sendo informado no projeto arquitetônico, tá? Quem nos acompanha aqui sabe que é um dos pilares dos projetos, a produtividade, a agilidade, isso tudo para a gente chegar no resultado final, ter qualidade, aumentar o valor da nossa hora de trabalho. Então, a gente não perde tempo com retrabalho ou desenvolvendo um projeto de instalações sem ter as informações primordiais do projeto arquitetônico, as informações necessárias para desenvolver o projeto de instalações. Então, para a gente seguir esse fluxo de projeto e fazer essa etapa inicial, que é muito importante, essencial para iniciar o projeto de instalações, a gente tem o quê? Um checklist, onde a gente vai checar se todas as informações que estão nesse checklist, que são as informações necessárias para desenvolver o projeto hidrossanitário, nesse caso, estão contidas no projeto arquitetônico. Ou se a gente precisa ainda solicitar alguma informação para o cliente, ou alguma informação para o proprietário da obra, ou para a construtora, ou para o arquiteto, ou para a arquiteta, se a gente precisa, se está faltando ainda as informações que a gente precisa ter. Então, para isso, a gente tem esse checklist. Quem está no treinamento com a gente recebe esse checklist, que é o checklist que a gente utiliza na prática dentro do escritório. Então, o que eu vou fazer com você agora é passar alguns itens desse checklist, porque são vários itens, são itens que a gente consegue resolver fácil, identificar fácil no projeto, mas são bastante itens necessários e fundamentais para desenvolver o projeto de instalações. Então, eu vou passar isso para você, esses itens, para que você também pare de perder tempo fazendo o projeto e depois o arquiteto decide mudar alguma opção, alguma informação, alguma coisa que não estava definida no arquitetônico e você tem que desfazer o que você já fez e refazer da outra forma. Então, isso é para você ter também nos seus projetos, no seu escritório, para você ter um fluxo de trabalho contínuo, sem retrabalho, sem empacar em alguma etapa, porque você não tem a informação do arquitetônico ou do proprietário, e para você aumentar o valor da sua hora de trabalho, porque o valor do seu trabalho depende essencialmente do quê? Do quanto você vai receber para fazer esse serviço, para fazer esse projeto e o tempo que você está demorando para desenvolver esse projeto. Um projeto com qualidade, com detalhamento, com especificação, um projeto em construção virtual, com previsão de incompatibilidades que vão ter lá na obra. Então, é um projeto completo. Então, a gente precisa enriquecer cada vez mais esse processo para ser um processo contínuo, se aumentar a produtividade durante a elaboração do projeto e você, consequentemente, aumentar o valor da sua hora de trabalho. Então, vamos começar aqui. Eu vou passar para vocês, o checklist ele é dividido por sistemas. Então, dentro do projeto de instalações hidrossanitários, eu tenho vários sistemas. Sistemas de água fria potável, sistema de água quente, sistema de água de reuso de água da chuva, sistema de água pluvial, sistema de esgoto sanitário, sistema de esgoto de gordura e um conjunto desses sistemas no projeto hidrossanitário, tá? Então, eu vou passando aqui para vocês, falando para vocês, provavelmente vocês vão pensar, é óbvio isso, é óbvio que precisa disso. Só que o que acontece? Não é óbvio para o projeto que a gente recebe. E a gente precisa fazer essa verificação, todo esse checklist antes, para que a gente consiga marcar uma reunião com o proprietário, com o arquiteto ou com a arquiteta ou com a construtora, enfim, o responsável por cada um desses itens, para a gente chegar para ele, ó, tá faltando isso, isso e isso, vamos definir esse ponto, esse e esse, não ficar mandando para ele ou por WhatsApp ou por e-mail a cada dia que você empaca numa tarefa, porque não tem a posição da entrada de água, não tem a posição da onde que vai poder ser armazenada a água da chuva, enfim, todos esses itens a gente prevê antes novamente, para não dar retrabalho depois e não empacar nenhuma tarefa durante o andamento do projeto.
Então vamos lá. Em relação às instalações de água potável, o lógico é o quê? Aonde que está entrando essa água na edificação? Pelo lado esquerdo, pelo lado direito, vai entrar pelo centro? Isso a gente precisa ter no projeto arquitetônico. E além disso, aonde que vai ficar a posição do hidrômetro? A gente sabe que cada concessionária tem uma definição certa da onde que pode ficar esse hidrômetro, qual a distância do hidrômetro até o passeio público, porque a gente sabe que quem vai fazer a leitura desse hidrômetro, que é um reloginho, onde mede a quantidade de consumo de água que foi utilizada, que foi consumida nessa edificação, é os próprios funcionários da concessionária. E eles não vão chegar em cada uma das residências, cada um dos edifícios, ir lá tocar, esperar alguém vir abrir, se tiver em casa, se não tiver, para ler o reloginho e ler a quantidade de água que foi consumida. Eles precisam ver isso, ter essa informação sem entrar na residência da pessoa, sem entrar na edificação. Então, esse hidrômetro costuma ficar no máximo 1,5 metro da faixa da calçada, do passeio público, para que a pessoa consiga fazer a leitura. Então, tem que estar num lugar de fácil acesso, já determinado no projeto arquitetônico, tá, pessoal? Mas, Júlia, como que o arquiteto ou a arquiteta vai ter conhecimento disso? Tem arquitetos e tem arquitetas que não têm, mas é seu dever como projetista das instalações hidrossanitárias passar essas informações para ele. Então, se você recebeu o projeto e já viu que não tem isso contido no projeto, você já vai deixar marcado isso ali no seu checklist, que esse é um item que vocês vão ter que conversar junto e definir junto. Porque o hidrômetro, sim, ele influencia na fachada, ele sim influencia na estética do imóvel, ele sim influencia no uso e manutenção dessa edificação depois, por aonde que vai passar a tubulação, se vai ser pelo muro, se vai ser enterrada, ou se vai ser rente ao forro, vai subir em alguma alvenaria. Isso tudo tem que ser definido junto, se já não foi previsto pelo arquiteto. Porque simplesmente, se o arquiteto ou a arquiteta definiu, ó, a entrada de água e o hidrômetro, o abrigo para o hidrômetro vai ser posicionado na lateral direita da edificação. Então, vai estar marcada lá na planta baixa que ali vai ser o hidrômetro. E o seu projeto não vai fazer nenhuma alteração nisso, a não ser que essa execução seja inviável, o que dificilmente acontece. Então, você vai partir dessa posição que foi determinada tanto para o hidrômetro quanto para a entrada de água, para você traçar o sistema de alimentação que vai alimentar os reservatórios da sua edificação. Outro ponto que eu deixei marcado para conversar aqui com vocês em relação ao sistema de água fria potável é a questão do reservatório, tá? Tanto o reservatório inferior quanto o reservatório superior. Tem alguns casos que é meio lógico a necessidade de reservatório inferior, por exemplo, um edifício com 5 pavimentos ou mais que isso, é sempre necessário a utilização de um reservatório inferior, tá? Mas tem alguns casos que você vai ter que avaliar. Por exemplo, um edifício de 3 pavimentos, você vai ter que verificar se vai necessitar de um reservatório inferior ou simplesmente a água vai chegar com pressão ali e vai subir diretamente para o reservatório superior, tá? Por que fazer essa avaliação, Júlia? Porque simplesmente reservatórios exigem espaço. Então, se você precisar fazer um reservatório inferior, então vamos supor, você tem um edifício com 3 pavimentos e a sua concessionária informou que vai chegar com pressão ali na rua da sua edificação com 5 MCA de pressão. Infelizmente, não vai chegar a água até o reservatório superior com apenas 5 MCA, porque 5 MCA são 5 metros de coluna d'água. Eu já tenho mais que 5 metros de altura, então, sem ter que descontar a perda de carga e a pressão que ela vai perder ali subindo por essa tubulação, já em metros, a gente já sabe que não vai atender. Então, a gente vai ter essa necessidade de fazer um reservatório inferior, uma estação elevatória para bombear essa água lá para o reservatório superior. E por que a gente precisa ser avaliado? Porque a gente precisa de um espaço
para armazenar essa água no reservatório inferior, para colocar essa bomba de recalque que vai recalcar a água até o reservatório superior, e isso não é dever do arquiteto. O arquiteto não tem a obrigação de prever se a pressão vai chegar ou não. Isso é sua tarefa como projetista contratado para fazer o projeto de instalações hidrossanitárias, tá? E como em muitos casos é óbvio que a água vai chegar lá no reservatório superior, como às vezes é óbvio que vai precisar do reservatório inferior também. Só que às vezes a gente fica um pouco em função da pressão que a concessionária vai estar disponibilizando para a gente. E se o arquiteto não entrou, ou a arquiteta, né, entrou em contato com a concessionária para verificar a pressão naquele ponto, você, como projetista das instalações hidrossanitárias, precisa fazer essa verificação. Você que vai fazer esse dimensionamento. Outro ponto importante que eu deixei marcado ainda nessa questão do reservatório é o quê? Qual é a capacidade desse reservatório para você verificar se os espaços que estão lá no projeto arquitetônico, eles são suficientes. Então, por exemplo, foi deixado uma área lá em cima da edificação para o reservatório superior. Como você sabe determinar se essa área é suficiente ou não, sem saber a capacidade do reservatório? Você já foi contratado para fazer o projeto, então você vai ter que fazer essa análise. Por mais que seja só uma análise do projeto arquitetônico, você precisa já saber quantos mil litros essa edificação vai precisar. Você não precisa saber especificamente se a pressão daquele reservatório vai atender, se vai ter que elevar o reservatório. Nesse primeiro momento, você não tem como verificar isso, mas você tem como verificar qual a capacidade total que precisa ser armazenada nessa residência ou nessa edificação para verificar se as áreas destinadas ao reservatório inferior e ao reservatório superior estão ok. Se não tem área, porque às vezes não tem no projeto arquitetônico, você vai precisar chegar pro arquiteto, olha, a gente precisa de 2.000 litros de reservatório superior, 3.000 litros de reservatório inferior, e a gente precisa achar um local para posicionar esses reservatórios. Eu, como projetista hidrossanitário, recomendo que seja aqui, aqui, aqui. O que você acha? Você vai discutir isso com o arquiteto ou com a arquiteta e definir o local ideal, o melhor lugar para ser instalado esses reservatórios, tá? Pessoal, eu acho que esse vídeo tá ficando um pouco longo, então eu vou separar para vocês mais alguns itens da parte de água e vamos deixar a parte da sanitária e pluvial para um próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar extenso, vai ser difícil de você ver, a gente tem bastante coisa para desenvolver aqui no escritório hoje. Então, vamos deixar para a semana que vem a continuação desse vídeo. E vou falar um pouco mais sobre a parte de água, tá? Em relação à parte de água, a gente vai entrar um pouco agora na parte de água quente, para não ficar restringido só à água fria. O que acontece? Água quente, beleza. Como que vai ser o aquecimento dessa água? Será que tem isso no seu projeto arquitetônico? Tem a posição de onde vai ser colocado o aquecedor a gás? Não tem? Será que vai ser aquecimento com placas solares, utilizando boiler para armazenamento? Será que vai ser um aquecimento a gás com acumulação? Um aquecimento a gás só de passagem? São várias as formas de fazer o aquecimento da água. Vai ser aquecimento de água elétrico? Vai ter tubulação de água quente? Vai ter espera ou não vai ter? Vai ter só tubulação de água fria? Isso são várias possibilidades que precisam ser definidas. Geralmente, quando a gente trabalha com edifícios, a construtora mesmo que vai ter essas definições, juntamente com o arquiteto ou com a arquiteta que desenvolveu esse projeto, tá? E quando a gente trabalha com residências, é o próprio proprietário, o cliente final que vai definir. É muito importante você, como um profissional que quer se diferenciar no mercado e quer se destacar, você esteja inserido nessas várias formas de execução. Por exemplo, nas várias formas
de aquecimento de água, para que quando você marque que no seu checklist que isso precisa ser definido, você chegue na reunião, você já saiba apresentar as vantagens e desvantagens de cada sistema, você já tem o contato de possíveis fornecedores que podem estar oferecendo esse tipo de sistema, para que eles também possam apresentar uma proposta de quanto que vai custar para colocar placas solares de aquecimento solar na sua edificação. É viável ou não é viável? Isso é sempre bom você ter essas informações para oferecer para o seu cliente, para não deixar que ele resolva tudo. Você que está desenvolvendo o projeto de instalações hidrossanitárias. Então é bom que você tenha conhecimento, o aquecimento de passagem a gás, ele é mais simples, ele pode ser instalado na área de serviço, ele tem isso, isso e isso de vantagens. Já o de acumulação, você precisa ter um reservatório externo, Tudo isso você vai apresentar para ele. Tudo isso, vantagem e desvantagem de cada sistema, porque seu cliente final, como um leigo que quer simplesmente construir a sua casa, o que ele sabe sobre a parte técnica do que é bom e o que não é para edificação dele, o que vai dar mais manutenção para ele e o que não vai dar. Isso você precisa passar essas informações para ele. Você, como um profissional diferenciado, tá? Como um profissional comum, você vai simplesmente falar, resolva e escolha qual é o sistema de aquecimento você quer instalar. Mas como você é um profissional diferenciado, que quer se destacar, que quer ser reconhecido pelo trabalho que você presta, você vai fazer essa análise, você vai apresentar para ele, e você fazendo isso, análise uma vez, você vai apresentar para todos os seus próximos clientes, tá? Então, dedica esse tempo para entregar mais resultado para o seu cliente, solucionar os problemas do seu cliente, tá? Então, continuando aqui em água quente, um dos outros pontos que a gente precisa definir da água quente, que são bem importantes, é quais os equipamentos sanitários que vão receber água quente, tá? Ah, Júlia, isso é óbvio. Se ele instalou água quente, vai ser no chuveiro, vai ser no lavatório. Às vezes é óbvio e às vezes não é. Então, por exemplo, você vai pegar um projeto. Opa, desculpa. Um projeto com lavabo. Vai ter água quente na torneira do lavabo? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai ter água quente para o ponto da máquina de lavar louças? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai ter ponto de água quente no ponto da máquina lavadora de roupas? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai ter ponto de água quente na ducha do lavabo, na ducha do banheiro principal, na suíte do casal? Vai ter ducha higiênica com água quente? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso você tem que levar em consideração com o seu cliente, passar essas informações para o seu cliente para que sejam definidos. Ah, Júlia, mas eu vou colocar que sim, na pior das hipóteses, ele não vai colocar água quente aqui. Gente, isso muda totalmente o teu traçado da água fria. Muda teu traçado, muda dimensionamento, muda lá na execução. E a gente tá com a mentalidade de fazer o quê? Uma construção virtual. Fazer o nosso projeto virtualmente para ser executado lá na obra. Então não tem por que a gente ter um ponto incerto e fazer esse projeto. Porque lá na obra pode ser que ele execute ou não. Mas o nosso projeto ele precisa ser assertivo. O que é assertivo? É o projeto sendo projetado para ser executado lá na obra, o mais fiel possível do que vai ser executado lá na obra. Então, por exemplo, se você vai colocar um ponto de água quente na máquina de lavar louças, você precisa destinar uma tubulação até esse ponto, porque a água quente não vai brotar lá do nada. E se você colocar só ponto de água fria, é um tipo de traçado, é um tipo de tubulação. O seu detalhe em corte vai ser de um modelo. A tubulação de água quente vai precisar ser traçada até esse ponto, vai precisar ser dimensionada até esse ponto. Então, é fundamental que você esteja todas essas definições, tá? Da lista que nós temos aqui, esses foram só alguns itens do sistema de água potável, de água quente e de água fria. E você vê que são temas assim, que exigem a definição antes do projeto. Porque senão, na hora de você
fazer o seu projeto e você não ter essas definições, você vai ficar empacando pouco a pouco no desenvolvimento do projeto. Mas a gente não quer isso. A gente quer que você tenha um fluxo de projeto, que você realmente fature mais com projetos de instalações. Não é fazendo um trabalho mal feito em menos tempo, é fazer um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade em menos tempo, aumentando a sua produtividade na hora de desenvolver o projeto, tá? Então eu gostaria que você realmente pegasse essas dicas, são dicas práticas, tá? Poucos cursos estão oferecendo isso, estão divulgando isso e ensinando como realmente funciona dentro do escritório. E eu estou passando isso daqui de graça para você. É o que a gente realmente aplica, é o que a gente realmente tem resultado. Então, essa é a minha recomendação para você. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana.